Boa tarde, pessoal. Estamos hoje no mais um videocast da Sejurk. Meu nome é Vanessa Leal, eu sou advogada da Sejurk e estou mais uma vez aqui apresentando esse videocast para vocês. E hoje a gente tem um tema importante, um tema necessário, um tema negligenciado, né? E a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, mas eu já vou chegar lá, por que ela é tão especial assim. Primeiro eu quero dar boas-vindas a vocês, eu já estou vendo que tem muita gente aqui na nossa sala online. Vocês que quiserem fazer perguntas, podem enviar para o nosso chat, que eu vou respondendo aos poucos. E é isso, essa pessoa que está aqui comigo, ela vai falar de um tema, né, que é especial. É um tema chamado burnout, e isso é o impacto na vida social, né, das pessoas. E nada melhor do que uma psicóloga especialista no tema para tratar com a gente aqui. Mas antes de eu fazer a introdução dela, eu vou fazer a qualificação para vocês saberem que tipo de pessoa que é. Essa pessoa que é uma psicóloga formada pela IBMR, ela é pós-graduada em gestão de pessoas pelo Porto Business School, muito chique. Ela é especialista em psicologia organizacional com experiência em empresas multinacionais e nacionais no Brasil, em Portugal. Ela tem mais de 10 anos de carreira em recrutamento e seleção de desenvolvimento e retenção de talentos. Atualmente atua como People Partner na Sword Health, que é uma unicórnio portuguesa voltado para a fisioterapia digital. É ela, a Andresa Leal. Bem-vinda, Andresa. Olá, bem-vinda, Vanessa. Nossa, adorei toda essa introdução, né? Me senti aqui super importante. Não, é uma honra estar aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que é uma boa maneira da gente proliferar a palavra e trazer um pouquinho mais de conhecimento. Como você mesmo falou, às vezes é um tema negligenciado, então é um prazer falar sobre, ainda mais porque o burnout também toca aqui um bocadinho pessoal. Eu já tive à beira de burnout uma vez, portanto, são casos que a gente vê cada vez mais próximo da gente e é muito bom falar sobre esse tema, então, muito obrigada pelo convite. Sim. Gente, e por que ela é especial? É minha irmã, né? Ela é psicóloga da nossa família. Sim. E ela é especialista, ela tá no Brasil. Ela mora lá no Porto há 8 anos e ela tá no Brasil. Exatamente. Ela vem ao Brasil às vezes e de forma muito breve. Aí eu falei, Andresa, dessa vez a gente tem que fazer um videocast, aproveitar que a gente tá num mês, a gente passou um mês aí de setembro, que Exatamente. é o mês de prevenção ao suicídio, é o mês que toca, que faz o cuidado da doença, né, doença mental, a saúde mental, né. E esse tema é mais do que necessário, é um tema atual, é um tema que, enfim, é super importante, não só para as pessoas, mas principalmente para os empresários, né? Porque o burnout realmente é algo ligado ao trabalho, a gente já vai chegar lá. Exatamente, né? exatamente. Então, pessoal, bem-vindos, pega o cafezinho aí, que hoje vai ser um tema muito bom. Pega a pipoca, né? A gente vai conversar bastante coisa. A pipoca também. Então, vamos começar? Vamos a isso, Vanessa. Ok. Então, fala pra gente, né, o que é o burnout e por que ele se diferencia de outros estresses. Muito bem. Primeiro é importante a gente clarificar o que é o burnout, né? O burnout, ele é um distúrbio psicológico que ele é caracterizado, sim, pelo estresse prolongado, mas que não foi gerenciado, não foi trabalhado dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, a gente está falando de um esgotamento emocional. É diferente de um estresse. Quando a gente fala do burnout, ou até mesmo conhecido como síndrome de burnout, a gente está falando aqui de características como exaustão emocional, uma sensação de ineficácia, um baixo desempenho, um ceticismo sobre o trabalho. Então, é completamente diferente de um estresse tradicional. A gente até pode olhar o estresse como algo positivo, né? O estresse nos levanta, nos motiva, nos dá energia aí para continuar. A diferença entre o estresse tradicional que a gente tem e quando a gente fala de estresse, todo mundo já foi estressado ou é estressado algum dia, claro, né? O estresse tá aí acomodado a 70% dos nossos brasileiros. Então, quando a gente fala sobre o burnout, a gente tá falando de um estresse que ele tem uma frequência e uma intensidade diferente. Então, aqui a gente tá falando de uma conjuntura de fatores que impulsionam mais ainda. Então, a gente pode até tratar hoje o burnout como uma doença ocupacional, de fato, e sim,
está muito ligada aqui a funções direcionadas ao trabalho, quando a gente fala até profissionais que são workaholics, né, que são viciados em trabalhos, são profissionais que têm um estresse contínuo, mas aqui a grande charada não é a gente perceber só sobre o estresse, ou sobre esse estresse frequente, ou sobre o acúmulo de trabalho. A gente não está falando sobre acumular funções, a gente está falando da nossa relação, e entrando um pouquinho aqui a pegada psicologia da coisa, né? Sim. A gente está falando da nossa relação para com o trabalho, né? Certo. Que é diferente. É como o ser humano, esse sujeito, se relaciona com o trabalho e essa intensidade, essa frequência desse estresse, e que a longo prazo ele não foi gerenciado, não foi tratado, foi aqui negligenciado, conforme você falou. Então, sim, o importante aqui a gente perceber é como a gente vai mitigar esse risco, né, do adoecimento para não chegar numa depressão ocupacional e, de fato, o burnout que clinicamente é enquadrado aqui como um distúrbio psicológico. E ocupacional, né? Oriundo do trabalho. Sempre ligado ao trabalho, ok? Sim. Há outros tipos de estresse que a gente vai ter na nossa vida, mas quando a gente fala do burnout, é o estresse ligado ao trabalho que foi prolongado e não gerenciado. Não gerenciado. Um bocadinho diferente dos outros estresses, né? Bocadinho. Vocês perceberam ali o linguajar português dela. Vocês vão notar aí algumas palavras portuguesas, mas espero que vocês entendam. E, Andresa, como surgiu esse conceito, então? Porque é um conceito americano, né? Sim, é um inglês, né? Exatamente. Quando a gente fala do burnout ele foi até introduzido pela própria psicologia, né? Foi um psicólogo, um psicanalista, o Herbert Freudenberg, lá em 1974. Portanto, a gente está falando de há muitos anos atrás. E foi o que é engraçado desse psicólogo, ele era de Nova York, ele tinha um movimento bastante interessante, os psicólogos vão saber que é o Free Clinic. Ele oferecia o tratamento gratuito a populações carentes. Então, a gente está falando de um psicólogo que ele tinha uma jornada de trabalho muito grande, né? Então, estamos a falar de conhecimento acadêmico, pesquisa clínica, mas também o atendimento a essa população carente, segunda a segunda, né? De domingo a domingo, 18 horas por dia. Então, o Herbert foi até engraçado que ele começou a perceber um bocadinho o estado físico e emocional que ele tinha desse estresse de trabalho prolongado e começou a se perceber que isso era uma síndrome, né? Ou seja, a crise que ele estava vivendo lá em Nova York era até uma crise partilhada por outros profissionais da saúde, né? Que tinham ou dentro do movimento Free Clinical, mas também outros tipos de movimento que aconteciam naquela altura. Então, estamos a falar de um psicólogo que se autoavaliou, né, e percebeu que existia aqui um distúrbio relacionado a esse estresse prolongado. Que incrível, né? A pessoa conseguir fazer isso, né? É uma capacidade de autoanálise muito grande, né? E depois, claro, esse tema foi desenvolvido e foi lentamente sendo culminado. Hoje você vê, foi cerca de 2 anos, 3 anos atrás, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe aqui o burnout, a síndrome de burnout, dentro do CID, então caracterizado mesmo como um distúrbio psicológico. Não uma doença psicológica, ok? Não tá na DMS. Certo. É mesmo aqui um distúrbio psicológico e a gente foi ver, desde que o conceito foi introduzido para a psicologia até a OMS identificar como um distúrbio, levou quase 50 anos. Sim. Então, é muito tempo. Muito tempo, né? Então, para dar seriedade ao tema, né? Para dar seriedade ao tema. E até hoje, apesar da OMS ter trago isso como distúrbio, ainda há culturas organizacionais e até leis laborais que podem negligenciar esse tema também, tá? Com certeza. E aí, tu me pergunta, né, Vanessa, que a gente até falou um pouco sobre isso. Por que esse tema ficou tão importante? Eu brinco que quando mexe em dinheiro é quando a coisa fica ali com um olhar diferente. Então, a gente começou a observar que o burnout ele tinha um impacto financeiro e econômico para as empresas muito grandes. Eu estou falando de profissionais que tinham alto nível de rotatividade, absenteísmo, baixa da produtividade. Então, significa que esses profissionais não estavam a desempenhar quanto estavam antes, financeiramente impactando essas organizações. Então, as empresas começaram a olhar o burnout e essa característica não como única daquele indivíduo, mas como conjuntura de uma série de fatores que levavam aquele profissional a ter o burnout. Então, é engraçado a gente olhar que
com o passar dos anos, esse tema foi, sim, sendo estudado, sendo analisado. Há muitas pesquisas, até acadêmicas, voltadas para o burnout, né? Então, quando a gente fala que 30% da população tem burnout, é porque estudos... 30%? 30%. Gente, um highlight news. 30% da população tem burnout. Sim, você vê os dados diferentes, né? Quando a gente fala do estresse, é bem maior. 70% da população brasileira tem estresse, mas o burnout específico ao trabalho, apenas 30%. Então, hoje já começa a se existir uma preocupação das organizações, das entidades e até dos governos com maior preocupação ao burnout. E começam a investir um pouco mais na saúde mental e no bem-estar desses colaboradores. Sim. Sempre com foco, claro, de aumentar a produtividade daquele colaborador, Sim. mas também de como a gente consegue tornar um ambiente de trabalho sadio e saudável também para quem está lá dentro, né? Claro. Vou voltar um pouquinho com você. O burnout, né, como a gente disse, ele veio de uma expressão, né, americana. E pelo que a gente pode ver, a tradução dele, né, traduzindo assim de forma livre... Burning. Burning, né? É realmente a pessoa entre uma combustão, né? Sim. Que é tão grave que ela acaba atingindo várias esferas, né? Não fica ali dentro da pessoa. É muito mais do que esse estresse, né? Exatamente. Realmente. Exatamente. E que a esgota por completo, né? Deixa exaurida. Exatamente, é uma exaustão emocional imensa. A gente tá falando aqui a gente vai falar um bocadinho mais dos sintomas do burnout, né? Mas é algo que é claro, tanto para o sujeito que tá sofrendo burnout, e começa a existir também feedbacks, né? Comentários das pessoas ao redor daquele sujeito. Familiares, amigos próximos e até colegas de trabalho começam a observar que esse sujeito tem um comportamento completamente diferente agora, né? Então, depois a gente vai diluir um bocadinho mais sobre isso, mas começa-se aqui realmente notar que é um papel do sujeito de autoavaliação, mas é notório o comportamento que essa pessoa começa a ter dentro do ambiente de trabalho. E como que essa pessoa começa a ter esse burnout? Como é que ela chega aqui nessa combustão, né? Exato. A gente sempre fala na psicologia que a causa de um problema, ela é multifatorial, né? São camadas que vão tendo, né? Mas a primeira camada As cebolas. As cebolas, né? A gente tem que descascar as cebolas para encontrar a raiz daquele problema. Quem já fez terapia sabe como funciona. Mas aqui, acho que a primeira condição que a gente precisa trazer, Vanessa, é a condição humana, né? Condições pessoais de cada sujeito. Colaboradores ou sujeitos que têm uma certa dificuldade de delegar tarefas, se acham aquele salvador da pátria, muitas das vezes começam a acumular funções de outros colegas, porque eles têm um compromisso tão grande com a organização que eles acreditam que a organização depende deles a 100%. Então, eles estão sempre com aquele sentimento de exigência, de perfeccionismo, de querer entregar sempre mais. E claro, isso a longo prazo não dá, não fecha. Não fecha, a conta não fecha, né? Algum momento a conta vai ter aqui algum esse impacto. Então, o colaborador e o próprio profissional que sabe dizer não, sabe respeitar os limites, consegue ter aqui um certo contraste entre a vida pessoal e a profissional. E como a gente falou lá no início, está muito ligado à correlação que esse profissional tem com o trabalho. O trabalho é super importante, né? Hoje a gente vive numa cultura de consumismo, então, para termos acesso a algo, precisamos do trabalho. Então, o trabalho se tornou uma necessidade, né? Claro. Antigamente, talvez em outras culturas pode ser um bocado diferente, mas aqui a ideia é que esse sujeito, ele se dedica tanto ao trabalho, o trabalho é a única esfera da vida dele, é como se todas as outras esferas, emocional, pessoal, espiritual, entrasse em detrimento para o trabalho. Então, a única fonte de prazer e bem-estar é oriunda do trabalho, né? Então, profissionais e sujeitos que têm essa correlação com o trabalho acabam sendo muito impactados. A gente costuma até perguntar para esses profissionais... É um prazer que vira em sofrimento, né? Total, né? Porque é cíclico e nunca funciona. E a gente começa a ver uma correlação que esses profissionais têm com atividades fora ao trabalho. Aí você pergunta, o que você faz no seu tempo livre? Nada. Ou quando faz atividades que vão impulsionar o trabalho. Então, não, eu adoro fazer esportes. Corro na praia, corro na orla. Mas eu corro não porque me traz uma sensação de bem-estar, eu corro porque eu sei que aumenta a produtividade, que vai me dar energia para trabalhar mais. Então tá sempre uma correlação com a produtividade, é um ciclo até vicioso, né? Sim. Então é importante perceber que essa condição humana também é
ali triunfal para aquele tipo de distúrbio acontecer. Depois a gente tem um segundo aspecto que, aqui a gente está falando de um ambiente corporativo, né? Então, eu vou jogar aqui um bocadinho de pimenta nesse caráter, mas é que como as próprias organizações funcionam e como são as culturas dessas organizações. Sim. Eu já trabalhei em diversas empresas que têm culturas mais... não digo fáceis, né, mas culturas mais toleráveis, mas a gente tem outras culturas que impulsionam muito a produtividade. Eles até trabalham um bocadinho na meritocracia, né, mas para gerar uma competição que é sadia entre os seus colaboradores, mas sempre quem vende mais, quem entrega mais, quem tem a métrica maior, né? Eu já até trabalhei numa empresa que a gente tinha as métricas nas paredes, a gente se comparava um ao outro, né? Então, esse tipo de cultura organizacional, ele te estimula, sim, a ter maior produtividade, mas naturalmente vai aumentar o teu estresse no dia a dia, né? Sim. E depois... Algumas culturas também normalizam todos os sintomas do burnout. Então, eles até falam que é o cultural fit, né? Tu não faz fit para essa cultura. Então, como eu consigo perceber as minhas condições pessoais, mas conseguir perceber que também esse ambiente tá me impulsionando negativamente para aumentar o meu nível de estresse. Sim. Depois tem um outro aspecto também, Vanessa, que é a globalização, né? E a própria tecnologia. A globalização, ela nos trouxe aqui uma necessidade de estar e gerar aqui uma expectativa que a gente está sempre disponível. Sempre disponível para atender aquele telefonema, para responder aquele WhatsApp. Já tem até mecanismo, né, do azulzinho, visualizou, não visualizou. Isso aí responder é terrível. Aquele e-mail. Terrível, né? Tem muitas pessoas que já até tiram esses mecanismos de notificação exatamente para garantir como se você estivesse sempre presente, né? Aquela necessidade de estar sempre ali a responder alguém, né? Sempre. Então, faz com que aumente a tua necessidade de estar sempre à expectativa de ter uma resposta, ou dar uma resposta. E a própria tecnologia, como tu próprio sabes, a gente está em constante mudança, né? Então, o próprio ser humano ter essa necessidade de estar sempre em mudança, constante mudança, tem que se adaptar a tudo, todo dia é uma coisa nova. Isso também gera um estresse, né? Claro. Tá sempre tendo que aprender uma coisa nova todo dia. Sim, e o mundo não para, né? Não para pra ti. Não para pra você. Não para pra ti. Você que consiga ali, né, pegar o ônibus. Exatamente. Então, correr atrás dele, né? Tem muitas vezes. Senão ficas pra trás, né? Sim, literalmente. Então, a gente tá falando, sim, de condições humanas, ambientes e culturas organizacionais que proliferam um bocadinho mais a alta produtividade e aumentam o estresse. Geralmente, essas culturas não têm tanto foco na saúde mental, ou seja, o ambiente de trabalho, por si só, não te propicia ter uma saúde mental. E depois, sim, globalização, tecnologia e... Não podemos negar também, a gente está numa conjuntura que tem um Estado que nos representa, né? Então, o próprio Estado, suas leis, suas práticas laborais, muitas vezes não traz aquela segurança psicológica que o sujeito precisa, né? Sim. Então, a gente está sempre com aquele sentimento de estar devendo, a gente sempre precisa entregar, a gente precisa sempre estar presente, a gente precisa se destacar. Porque o outro está fazendo melhor que você, né? Exatamente. Sempre tem esse sentimento, né? Sempre tem esse sentimento. falha, né? Então, tem alguns fatores que vão levar aqui ao burnout, mas esses 4, eu diria que eles vão aumentar o teu nível de estresse consideravelmente. E, claro, não tratado, não gerenciado, leva aqui a síndrome do burnout. Né? Exatamente. E quais são os sintomas, assim, que a gente pode dizer que há sintomas mentais... Mas como a gente falou antes, né? Como é uma combustão, isso aí com certeza acaba impactando fisicamente na pessoa. Sim. Então, há sintomas tanto mentais como físicos, né? Sim. É importante só ressaltar, Vanessa, que os sintomas eles podem ser diferentes de um sujeito para sujeito, né? As pessoas reagem de maneiras diferentes. Mas quando a gente fala da síndrome do burnout, a gente encontra sintomas que são comuns a esses sujeitos, né? Então, o primeiro que a gente traz, que a gente falou até lá no início, é a questão da exaustão emocional. Aquele profissional que se sente extremamente cansado, exausto, tem uma incapacidade de lidar com o estresse diário, ou até tarefas que eram super simples, que ele fazia ali de vento e polpa, já tem uma dificuldade muito grande de lidar com essas tarefas. Então, aquela sensação mesmo de exaustão, sabe quando a gente acorda e não tem vontade de trabalhar e que só quer estar na cama? Todo mundo já sentiu isso algum dia, não significa que sentiu uma vez ao burnout, né? Mas isso é um sentimento muito claro.
Depois, o segundo ponto é um ceticismo, é um cinismo. A gente está falando de uma pessoa que tem um distanciamento do trabalho. Por exemplo, um profissional que falava muito sobre o trabalho, né? Encontrava com os amigos, contava como foi a semana, conta como as dificuldades do trabalho. Essa pessoa já não fala mais. Ela se afasta de tão completo, não só sobre o trabalho, sobre a responsabilidade que aquele trabalho tem, mas principalmente aqui com pessoas relacionadas ao trabalho. Então, esse distanciamento ao trabalho, a responsabilidade do trabalho, e que às vezes leva até a parte social, também é um fator que a gente começa a notar. O terceiro ponto, a gente começa a ver uma queda da motivação daquela pessoa, né? Aquela pessoa que tinha alto prazer em fazer aquelas tarefas já não tem mais. E quando a gente fala de uma baixa motivação, está diretamente ligada a uma baixa produtividade, né? Um baixo desempenho. Então, é aí que também os gestores... E aí que vem o vermelho, né? Que vem o alerta. O gestor falou, o que é isso aqui? Cadê? Exatamente. Então, essa baixa da produtividade é aquele profissional que quer fazer o mínimo. A gente fala, faz o feijão com arroz, né? Faz o simples. Já não consegue olhar aquela tarefa como prazerosa e se entrega, e se dedica e o faz. Aquele nível de perfeccionismo, né? Ele já acaba aqui baixando. O profissional quer realmente se distanciar daquilo e não tem realmente nenhum prazer em fazer aquela tarefa. Depois um outro tópico, e esse geralmente são os amigos e os colegas que vão dizer a irritabilidade. Aquele profissional que fica impaciente, tudo estressa ele, sabe? Tudo estressante, nada é prazeroso, né? Então, ele acaba tendo aqui uma certa irritabilidade consigo mesmo, né? Com as suas próprias frustrações, mas com esses colegas de trabalho. E acontece muito, Vanessa, de culpabilizar as pessoas. A culpa é do meu chefe. É o meu chefe que é isso. A culpa é daquele colega de trabalho. Sempre uma ovelha negra no nosso trabalho, né? Mas aqui, a culpabilização é porque essa pessoa tá tão irritada, impaciente com aquela conjuntura de trabalho, que tudo é negativo para ela. Ok? Sim. E depois, por fim, a gente vai somatizar. Foi o que você falou, né? Os sintomas que a gente tem no burnout, eles são emocionais, mas o nosso corpo é a melhor forma de expressão da nossa mente, né? O corpo acaba grita. expressando, ele grita. Grita. Então, a gente tá falando de pessoas que têm, sim, insônia, problemas de sono, pessoas que têm problemas gastrointestinais, problemas de garganta, problemas até ligadas à parte imunológica. Tem até doenças psicossomáticas que vão oriundas também, né? Então, é importante até essas pessoas se olharem, né? Se avaliarem. Como eu tô emocionalmente? Claro. Como eu tô fisicamente? Eu tô sentindo todos esses sistemas, né? Porque se a gente tá falando de uma série de situações e variáveis emocionais que vão ser físicas, você naturalmente tem uma qualidade de vida que cai muito, com certeza, né? Ou seja... Tudo vai abaixo. Então, sentir todos esses sintomas do burnout te leva a uma qualidade de vida baixíssima, um desempenho baixíssimo, não só no trabalho, em todas as esferas da tua vida. É como se tudo desse errado, né? Sim. Nada ali tá funcionando. Então, é importante também a gente ver essa relação com o trabalho e perceber, ok, até que ponto eu tô sentindo tudo isso? É um sentimento constante? Eu senti uma vez só, né? Que muitas das vezes não é, aquele trabalho que é ruim, eu vou mudar de trabalho. Às vezes, tu vai mudar de trabalho, mas esse gatilho vai continuar acontecendo, né? Porque tá aqui dentro, essa angústia continua, porque tu não tratou, tu não gerenciou, e mudando o ambiente não necessariamente vai mudar a tua condição do burnout. Sim, porque a pessoa, não é que a pessoa não goste do trabalho, ou esteja de saco cheio do trabalho, ela gosta daquilo, né? Mas realmente esses sintomas fazem com que ela pare de ter prazer, né? Então Exatamente. Não adianta muito mudar externamente se você não cuidar de você internamente, né? Então tem que começar por dentro, né? A mudança vem de dentro pra fora. Agora, uma coisa me chamou a atenção, porque você disse que o burnout foi descoberto na década de 70. Sim, em 1974. E só agora ele foi inserido como CID, certo? Exatamente. Foi depois de 48 anos que a Organização Mundial enquadrou como um distúrbio psicológico. E agora que a gente tá começando a falar dele, levar a sério, né? A gente fala que é negligenciado exatamente porque falta ainda, né, falar disso, né, dentro das organizações, das empresas, né? E tem algum fato, assim, que a gente possa ter... a gente possa ver um fato, assim, mundial, histórico, que possa desencadear, né?
Temos aqui alguns. O primeiro que eu sempre trago é a pandemia, né? Acho que a pandemia nos fez... A pandemia acabou com todo Covid-19, mundo, né? Sim. Ali, fins de dezembro de 2019, início de 2020, a pandemia nos mudou completamente. Então, tudo começou lá na Europa, né? E o burnout se exacerbou na Europa exatamente pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estavam exaustos, com alto nível de estresse pela jornada longa de trabalho que eles tinham. Claro. E isso começou a proliferar ali. Depois a gente começa a ver os trabalhadores remotos. A pandemia foi positiva, né? O trabalho remoto surgiu muito depois da pandemia. Sim. Algumas empresas podem dizer sobre isso, né? Isso. Mas os trabalhadores remotos também contribuíram para esses índices do burnout. Por quê? A pandemia também nos ensinou que o ser humano é um ser coletivo. A gente precisa do outro para viver. E o isolamento social... A gente reclama, mas a gente gosta, A gente adora. Então, aqui, esse isolamento social, ele acaba contribuindo para um estresse elevado, porque a gente não tem um outro, né? Então, essa correlação entre trabalhar em casa e não ter um contraste, uma divisão entre que você fecha o computador, né? Igual a gente sai da empresa, a gente esquece o trabalho, né? Só quem é empresário que ainda continua pensando na empresa. Claro. Mas aqui dentro do trabalho remoto, o trabalho invadiu a nossa casa, invadiu a nossa residência. Então, não existia mais uma dissociação. Eu, por exemplo, me vi muitas vezes, não, só vou lá ver um e-mail. Ia pra cama respondendo e-mail. Não, só vou olhar o celular, ver se caiu algum e-mail, se aquele e-mail que eu tava à espera foi respondido. Ficou confuso ali, né? Ficou completamente confuso. Sim. Não houve mesmo uma dissociação, um limite, né? Então, esses fatores contribuíram e depois, como a gente até falou, né? A globalização e a própria tecnologia impulsionou um bocadinho isso. Então, eu imagino que aquelas esses fatos históricos trouxeram bastante aqui pano pra manga pro burnout acontecer. Sim, imagina aquelas pessoas que durante a pandemia também, que trabalharam de casa, né? E que não tem uma estrutura em casa para fazer isso. Então, isso também gera um estresse, você não tem um bom ambiente de trabalho, né, Vanessa? Tem filho, tem companheira ali do lado, não sei o quê, tudo ali fica, né, dependendo de você, tudo se mistura, né, isso deve ter causado realmente uma confusão mental muito grande, né? Com certeza, digo por mim. Tive essa experiência na pele. Todo mundo tá suscetível, né, a ter o burnout, né? Todo mundo, Vanessa. Mas tem algumas categorias profissionais que você... Temos você sim. entende que são mais suscetíveis? Temos sim. A gente diz sim que o profissional, o burnout, né, ele pode atacar toda a gente, né, como se fosse um bichinho aí que simplesmente pega, né, mas aqui algumas profissões são mais suscetíveis sim a ter burnout. A gente tá falando de cargos que envolvem alto nível de responsabilidade, geralmente os CEOs das empresas, tem um nível de responsabilidade tão alto que mentalmente tu nunca para, né? Tá sempre ali pensando na solução para aquele problema. Foi o que você falou, leva para casa, né? Até, né? Os problemas da empresa acabam leva para casa. Um fator muito interessante é quando você bota a cabeça no travesseiro e você começa a pensar em tudo no trabalho, né? Uhum. Ou seja, não consegue se desligar do trabalho. Depois a gente também pode trazer os próprios profissionais da área da saúde ou profissionais da área social. Então, desde enfermeiros, médicos que geralmente trabalham por plantões, têm longas jornadas, pelo menos 12 horas de trabalho direto, ou até profissionais na área de educação, como professores, assistentes sociais, ou até mais em cunho social, bombeiros, policiais. Esses tipos de profissões são mais suscetíveis, sim, a ter o burnout, ok? Depois, claro, a gente também até trouxe aqui, que a gente até comentou, a carreira acadêmica, né? Profissionais que vão trabalhar em concursos públicos podem sim. Ser mais suscetíveis a ter o burnout, porque eles estão ali encontrando jornadas longuíssimas, contínuas, geralmente não tem stop, né? Em que eles estão sempre ali aprendendo e tendo uma própria pressão social de conseguirem aqui obter aqueles resultados. Portanto, o que é importante aqui, né, Vanessa? Não é o trabalho em si, né? Porque, como a gente falou, às vezes aquela pessoa tem um sonho em ser médico, tem um sonho em ser bombeiro, e não é por isso que não tem que ir para essas profissões. Essas profissões são mais que essenciais, né? Mas é importante o profissional também conhecer seus próprios limites, né? Encontrar o limite, né? O equilíbrio, eu digo, né?
Exatamente, exatamente. E além disso, também é importante não só a gente trabalhar com como a gente estimula essa pessoa a ser resiliente o suficiente para estar naquela função, mas como a gente consegue olhar essa função de uma maneira diferente e mitigar esses riscos de adoecimento, né? Então, eu tenho amigas médicas que trabalham. Eu trabalhei 48 horas no meu plantão. Existe essa necessidade? 12 horas já é um tempo bastante, né? A nível de privação, de descanso, tempo, sono. Sim. Se um profissional trabalha 48 horas seguidas, a quantidade de privação de sono que ele tem, e às vezes fazem plantões, né? Mais de uma vez na semana ali, realmente são ambientes que fazem com que teu nível de estresse aumenta muito. Então, como a gente reavalia, né? Olhar, por exemplo, esses tipos de funções, de readequar, assim, a necessidade da organização, que é importante, né? A sua capacidade pessoal e também a sua própria gestão familiar. Porque, como a gente falou, o trabalho não pode ser a única esfera da sua vida. A gente tem que saber utilizar outras esferas da nossa vida também como fatores de prazer e que a gente vai ter ali algum estímulo social também. É uma balança, né? Um equilíbrio. Uma balança. Um ponto também interessante, Vanessa, não tá ligado aqui a profissões, mas é a questão do gênero. E estamos aqui mulheres para mulheres, né? Acho que é importante também trazer. Isso é importantíssimo. Ou seja, a mulher, ela tem já uma responsabilidade social instaurada pela sociedade de ser a cuidadora, né? A mãe, a dona da casa, quem muitas vezes cuida até do marido, né? Então, a gente tem aqui já socialmente um estigma sobre a mulher. Então, sim, e há evidências em que as mulheres são mais suscetíveis a ter burnout do que os homens. E são muitas responsabilidades, né, obviamente. E tem uma hora, de novo, a conta não fecha, né? Então, isso a longo prazo não é sustentável. Então, é importante a gente, sim, mitigar esses riscos, trabalhar essas comunidades, principalmente comunidades mais vulneráveis ou as funções mais vulneráveis. Então, como a gente consegue incluir medidas socioeducativas também, né, e laborais, em que a gente mitigue esse risco de adoecimento. E proteger esse público mais vulnerável, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. E aproveitando que você tem já uma carreira, né, lá na Europa, no lado internacional, como que está sendo discutido isso lá? Pra gente trazer um pouquinho do contexto aqui pro Brasil também, esse contraste. Excelente ponto, né? Como a gente falou, né? As culturas organizacionais são moldadas muitas vezes pelas culturas do próprio país. Sim. Então, quando a gente compara, por exemplo, a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Oceania, que é uma panóplia de diversidades que a gente tem. Então, falando da América do Sul, né, já que a gente está aqui, a gente vê países, por exemplo, como o Brasil, a Argentina, ainda como tema novo, né? Ou seja, começando a ser trabalhado, já aqui muito estudo acadêmico e até conversas mais corporativas sobre o burnout, como a lei consegue ajudar também o burnout a ser olhado de maneira diferente e como a gente consegue introduzir medidas psicossociais também do ambiente de trabalho. Quando a gente fala da Europa, a Europa, comparativamente aos Estados Unidos, ainda não tá tão evoluída, ok? Não tá? Não tá. Quando a gente fala da América do Norte, né? Vamos falar dos Estados Unidos e Canadá. Como tudo surgiu nos Estados Unidos, né? Sim. Aí eles já estão muito à frente, né? A gente tem a APA, que é a American Psychological Association, que já fala sobre o burnout há anos-luz, né? Então, há aqui toda uma preocupação sobre o burnout, inclusive os seguros médicos já analisam aquilo como uma doença ocupacional, inclusive está associada à compensação financeira por parte dessas organizações e pela própria legislação. Claro, quando a gente fala sobre os Estados Unidos é muito grande, né? Cada estado tem a sua particularidade, mas de uma maneira geral está bem evoluída, falta talvez uma uniformização, né? Medidas que sejam legais em todos os estados. Quando a gente fala aqui mais um bocadinho sobre os Estados Unidos, ele já tem uma cultura de trabalho de longas jornadas de alta produtividade, né? Os americanos são workaholics por si só. Sim. Todos esses conceitos surgem de lá, né? Então, a própria cultura norte-americana também aumenta o nível de estresse, porque são profissionais que estão acostumados a trabalhar longas horas de trabalho e que são obrigados a entregar, porque a própria indústria de consumo exige lá, tá sempre atualizando, né? Tem sempre uma nova ligado, versão.
Tem sempre algo novo. Quando a gente fala da Europa, a Europa também é muito grande, né? E a gente está regido pela União Europeia, então, felizmente, aqui alguma padronização acontecendo. Mas quando a gente fala, por exemplo, Itália, Letônia, os países já estão muito mais avançados, já até vem o próprio burnout como uma síndrome psicológica oriunda do trabalho, um estresse mesmo oriundo ao trabalho. E lá em Portugal, como é que tá? Portugal. Com muito pesar, Portugal ainda não tá tão lá, né? Não chegou lá. Não chegou. Infelizmente, Portugal não tem uma lei laboral que analise e olhe o burnout como um distúrbio psicológico. Ou seja, o que a gente começa a ver em Portugal são medidas sociais ou medidas educacionais ligadas à saúde mental, mas não necessariamente ao burnout. Eles falam sobre saúde mental no trabalho. Mas trazendo ali aqui... pelas beiradas ainda, né? Não tá realmente centralizando o assunto. É mais aqui como a gente consegue ter ambientes de trabalho sadios, em que a gente consiga ter um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, mas não há legislação para isso ainda. Sim. Ok? Quando a gente já olha, por exemplo, França... A França tem todo um cunho social muito grande, né? Sim. Então, a França já olha aqui a educação de uma maneira diferente e já há aqui medidas dentro de ambientes corporativos para tal. Mas se eu for olhar um bocadinho a União Europeia, os países que eu vejo que há aqui realmente uma clarificação melhor sobre o burnout, a gente vai falar assim sobre a Alemanha, sobre a Bélgica. São países que já há legislação para isso e que, sim, as empresas já conversam abertamente sobre o burnout e há, inclusive, programas socioeducativos dentro da organização. Então, como pode ver, diferentes países vão ter diferentes medidas. Sim. Agora, se a gente for falar sobre... comparativamente mundial, como estamos a nível de burnout, países da Oceania, Austrália, a Nova Zelândia, estão anos-luz da gente. Estão anos-luz. Anos-luz. A cultura de trabalho... A cultura de trabalho da Austrália e da Nova Zelândia é incrível, né? Eles foram, inclusive, um dos primeiros países pós-pandemia a implementar a jornada de trabalho 4 horas. É mesmo? De 4 dias, desculpa. 4 horas de 4 dias. Portanto, isso para trazer que esses países já têm uma capacidade até diferente de analisar a saúde mental. Uma preocupação maior, né? Uma preocupação completamente maior e já... ver aqui não só iniciativas de saúde, mas a própria legislação laboral traz essa segurança psicológica para o seu colaborador. Eles entendem que não adianta você, né, tirar o couro da pessoa ali, fazer trabalhar, não sei o quê, se ela não vai dar, né, aquilo que ela espera. Então é melhor diminuir um pouquinho, né, proteger essa pessoa, focar na saúde mental e aí, sim, ela vai produzir melhor, né? Vai conquistar boas coisas, né? Exatamente. O que eu costumo falar também que é interessante, Vanessa, e acho que também fica aqui para todos os nossos ouvintes, é um ser humano dentro do ambiente de trabalho, para ele ser feliz, ele precisa de 3 coisas. A parte moral, a parte estética e a parte de reconhecimento. O que é a parte moral? A parte moral é você se sentir útil. Você está agregando valor para aquela sociedade, né? Você está agregando valor para aquele grupo. Então, um bombeiro, né? Que a gente falou dos bombeiros que salvam vidas. Uhum. Esses profissionais agregam um valor imenso para aquela sociedade que eles estão. Depois do segundo ponto que a gente falou, o estético, o seu trabalho é belo, é diferenciado, você se diferencia de qualquer outro profissional. A forma que você trabalha é diferente. E depois, o terceiro ponto que a gente tem é a parte do reconhecimento. Geralmente aqui a gente deixa a mercê das instituições, né? Seja o reconhecimento financeiro daquele profissional ou um reconhecimento verbal pelo colega de trabalho, pelo próprio gestor direto. Então, se o profissional tem uma dessas 3 esferas descompensadas, né? A coisa não flui, né? Então, para a gente realmente estar feliz, precisamos aqui ter alguns aspectos moral, estético e de reconhecimento. Senão, alguma angústia vai surgir, né? Claro. Então, a gente falou de como identificar o burnout, caracterização, sintomas e tratamento. Excelente. Como é que tá o tratamento? Como é que tá o tratamento para isso? O que é importante aqui? O tratamento dentro do burnout é um tratamento, a princípio, com uma mudança de rotina e de comportamento. Esse profissional, ele tá mudando o seu estilo de vida e suas crenças.
Isso não é fácil fazer sozinho, né, Vanessa? Muitas das vezes a gente precisa de ajuda de um psicoterapeuta. Então, não puxando a sardinha para minha comunidade dos psicólogos, mas trabalhar com um psicólogo ou um profissional da saúde mental é essencial nesse primeiro momento. Então, como a gente sempre diz, né, é importante reconhecer o problema, o próprio indivíduo olhar para si, fazer uma autoavaliação do seu estado emocional e mental e perceber, sim, que você está passando por um processo de burnout e pedir ajuda. Sim. O apoio psicológico, ele vem logo em seguida, né? Então, esse profissional que vai lhe ajudar, muitas das vezes a psicoterapia pode não ser suficiente e a gente vai chamar o psiquiatra, né? Então, vai ter aqui a inserção de medicamentos, fármacos que vão te ajudar a sair daquele estado, tá? Depois, novamente, como a gente falou, né? Tudo começa com a condição humana daquele profissional. Então, o profissional também precisa, além de reconhecer o problema, pedir ajuda, começar a estabelecer também os seus próprios limites, né? E encontrar maneiras de reduzir esse estresse. Então, a gente fala de milhões de maneiras de reduzir estresse. Desde práticas de exercício físico. O exercício físico respinga diretamente na nossa saúde emocional. Depois, além do exercício físico, sono, qualidade de sono. O nosso corpo, nossos músculos só se recuperam quando a gente dorme. Então, é importante ter uma boa qualidade de sono. 6, 8, 10 horas, o que funcionar para vocês, mas precisa ter essa boa qualidade de sono. Depois, é importante também encontrar maneiras de reduzir esse estresse, né? O exercício físico vai te ajudar, um bom sono vai te ajudar, mas às vezes há técnicas para isso, né? Técnicas de meditação, cada vez tá se trazendo um bocado mais, né, a ideia sobre meditação, mindfulness. Então, esse tipo de terapia, de alternativa à terapia, vai te ajudar aqui a reduzir esse estresse e principalmente fazer um controle emocional de si, né? Sim. Então, quando a gente se reconhece e consegue controlar nossas emoções, automaticamente isso tem um sucesso maior. Depois, há outras terapias alternativas. Musicoterapia tem crescido bastante, arte-terapia, a própria terapia dentro da natureza. A gente está em contato com a natureza, tem um impacto diferente, né? Então, reduz esse nível de estresse muito grande e aumenta a tua qualidade de vida. Então, aqui, o próprio profissional, ele precisa também reavaliar as suas prioridades, né? Sim. E reavaliar as suas capacidades pessoais. Então, saber dizer não, saber perceber que eu não preciso trabalhar todos os dias de hora extra. Uma vez ou outra, é super comum, quem nunca trabalhou de hora extra aqui, né? Eu trabalho muitas vezes, mas quando você perceber até que ponto isso é constante, tem sido ali uma rotina, ou tem sido pontual no teu dia a dia, né? Então, evitar todos os dias de hora extra, evitar trazer o trabalho para dentro da casa também. Sim, isso é muito importante e difícil, né, de conciliar. Difícil, ainda mais quando a gente está falando do próprio trabalho remoto, né? Então, Sim. Temos aqui algumas alternativas que vão promover o bem-estar, né? Então, pensar no autocuidado, né? Como a gente olha nossos hobbies, como a gente, de fato, dedica tempo proposital para o descanso. E, às vezes, até dentro do ambiente de trabalho, a gente consegue fazer isso, né? Não sei se viste, Vanessa, teve um vídeo que a ASICS publicou no Instagram que foi super interessante, de acordo com o mês de setembro, né, do combate ao suicídio. Eu vi esse vídeo, sim. Foi sensacional. Quem não teve a oportunidade de ver, né, que trazia aqui um bocadinho a correlação que a gente tem com o trabalho com a mesa do escritório. A Sim. mesa é uma algema, né? Então, com certeza. Como a gente consegue se movimentar mesmo dentro do horário de trabalho? Eu já trabalhei numa empresa que a gente oferecia ginástica laboral. Ou seja, legal. Só o fato de tu ter um alongamento, ter uma pausa, levantar, andar, faz total diferença. Né? Total. Então, é importante também, sim, a gente ter pausas dentro do nosso dia a dia de trabalho, tomar um café num lugar diferente, almoçar com um colega de trabalho, ou seja, fazer com que aquelas 8 horas de jornada não seja só trabalho, né? A gente encontra ali algum prazer também dentro do ambiente de trabalho. Então, são aqui algumas técnicas para a gente ajudar, mas o mais importante, procurar ajuda, reconhecer esse problema, há profissionais de saúde para isso, né? Então, se você está passando por algum desses sintomas que a gente trouxe aqui, vá procurar ajuda e há técnicas de melhorar isso, porque, novamente, quando a gente não trata, a gente gera trauma
e a gente cria aversão. Sim. E aí que o buraco é mais embaixo, né? Fica mais difícil da gente controlar. Ô, Andresa, eu tô aqui com o nosso chat ligado e tem muita gente aqui, lá. Dando oi aqui pra gente. E a gente tem uma pergunta aqui muito interessante, tá? Que eu acho que você vai gostar de responder. Deixa eu ler aqui pra você. Conta-me lá. Como diferenciar um colaborador preguiçoso com um que está sofrendo por burnout? Muito bom. Olha, vamos a isso. O burnout não é só um cansaço, né? A gente acabou de falar que é uma conjuntura clínica. Então, se esse profissional acha que tem burnout, ele tem com certeza alguma validação clínica que ele tem esse burnout. Se não tiver, esse profissional, ele simplesmente talvez não quer fazer aquela atividade, né? Então, cabe a esse gestor ou quem está responsável por esse profissional estar próximo dele, entender o que se passa, por que a gente não está entregando o trabalho que é esperado, qual é a dificuldade que esse profissional tem. Que muitas das vezes não é o burnout em si, né? É não saber fazer aquela tarefa, ou não ter o conhecimento técnico para aquilo, ou ter vergonha de pedir ajuda. Então, como a gente falou, são várias camadas até encontrar a razão do problema. Então, não identificar que tá molengando, né, ou não tá querendo fazer aquela função é uma síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um conjunto de fatores. E o burnout é um distúrbio clínico, psicológico. Então, é uma diferença muito grande, né? Sim. Então, a gente não pode justificar a não vontade de realizar o trabalho como uma síndrome de burnout, claro. né? Olha, a gente tá chegando no fim aqui, né? Que pena. Passou rápido, não passou? Passou muito, foi uma delícia. Espero que você tenha gostado. É a primeira vez que você faz o videocast? Por acaso eu leciono numa universidade, dou uma masterclass, já fiz algumas aulas online, mas participar aqui de um videocast foi a primeira vez. Foi um prazer, adorei. Sim, foi um prazer também. E a gente já está encerrando, então queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Lembrar que a gente está sendo gravado aqui de forma online, ao vivo, mas esse vídeo ele vai para o nosso canal do YouTube, ele também vai para o nosso canal no Spotify, né? Quem ali gosta de escutar podcast igual a mim, eu prefiro ouvir podcast do que ver YouTube, né? Por acaso também. Então, depois a gente vai sinalizar lá no nosso Instagram, que esse vídeo já está, né, nos nossos canais. E muito obrigada a você que esteja presente, você que está com mais dúvidas e queira informações, mande pra gente, tá? Pro nosso Instagram, pros nossos canais de comunicação. E, Andressa, você queria deixar alguma informação adicional? Sim, um alerta para os empresários? O que você gostaria de falar? Olha, inicialmente queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, né? Como eu falei inicialmente, é um tema que eu gosto muito e que me toca pessoalmente. E uma vez que a gente está proliferando a palavra, né? Eu acho que também é interessante trazer a reflexão aos profissionais, né? Não só para uma autoavaliação, mas convidar também esses gestores, donos de empresa, empresários, líderes, a olharem como está a situação da sua empresa, né? Fazer aqui uma crítica à nossa contemporaneidade de trabalho, o que a gente está sempre entregando, sempre entregar, estamos sempre ali com aquele sentimento de devedor. Então, convido vocês também a analisarem as vossas estruturas sociais, perceberem como que vocês estão abordando a saúde mental dentro das suas empresas, mas principalmente capacitar as pessoas, né? Capacitar o seu RH, o seu recurso humano. Eu trabalho no RH, a gente precisa estar atento às necessidades dos nossos colaboradores. Os líderes, há muitas pesquisas também que falam que os próprios CEOs não estão preparados ainda para gerir pessoas, né? Então, gerir pessoas é difícil, né? Então, quem já geriu aqui sabe. Então, é um convite a esses líderes gestores a olharem a capacidade humana do talento que eles têm, trabalharem sim programas socioeducativos, principalmente de bem-estar no ambiente de trabalho e capacitação desses líderes em torná-los mais resilientes e mais capacitados a gerir o seu próprio estresse e o estresse das suas equipes. É isso aí, pessoal. A mensagem foi dada, foi enviada. Então, estudem suas organizações e, se precisarem da gente, estamos aqui. Um abraço para vocês. Muito obrigada, Vanessa. Andresa. Obrigada a todos. Quebrando o protocolo aqui. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, foi um prazer, Val. Até já. Até já.